Oi, meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu trouxe algumas avaliações das leituras que eu fiz no mês de janeiro. Bora falar de livros? Antes de mais nada, se for a primeira vez por aqui, eu te faço um convite, se inscreva no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, para comentar. Todas essas ações ajudam muito a sinalizar para o YouTube de que ele pode entregar esse conteúdo para outras pessoas, e também te faço um convite para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e no Telegram. Janeiro foi um mês de boas leituras, trouxe algumas das principais e eu queria comentar com você sobre as minhas impressões. Sempre lembrando que são as minhas impressões, isso não é nenhuma determinação em relação à qualidade ou não dos livros, tá? Então, o primeiro deles é Alva Lebre, Lobo Avermelhado, do Tom Pollock, publicado pela editora Plataforma 21, um thriller suspense jovem que eu simplesmente devorei. É impossível conseguir ler esse livro ao longo de um mês, a não ser que você não tenha tempo. Mesmo assim, você vai deixar de dormir e vai preferir ler esse livro. O nosso protagonista é o Peter, ele tem uma irmã gêmea que é a Belle, os dois são filhos de uma renomada cientista e o Peter, ele é um gênio da matemática, mas com isso ele também tem crises de ansiedade, crises de pânico e que ele só consegue atenuar por conta da matemática. Ele começa a fazer aquelas contas, aquelas equações mais mirabolantes e isso vai acalmando em algumas situações. Outra pessoa que pode contribuir para acalmá-lo é a irmã dele, a Belle. A Belle, ela é o oposto dele. E ela é afiada, ela é agitada, ela é guerreira, ela quer proteger o irmão de tudo e de todos. Bom, um dia a mãe vai receber uma premiação e os dois comparecem a essa cerimônia até que ele tem uma crise de pânico, foge, a mãe vai atrás dele e a mãe acaba sendo ferida e a irmã dele desaparece. Ou seja, ele perdeu toda a rede de apoio que ele tinha, que eram basicamente a mãe e a irmã. Ele também tem uma outra pessoa que poderia servir de rede de apoio, que é uma colega que ele conheceu na escola, que é a Ingrid, que também tem crises de pânico. E ele acaba decidindo que ele precisa ir atrás dela para entender o que aconteceu, porque a mãe está incomunicável, ele começa a descobrir uma série de coisas em relação à mãe dele, ele fica completamente perdido, ele está sem a irmã, e ele vai então atrás da Ingrid para ajudá-lo a desvendar todos esses mistérios. E são tantos mistérios que realmente é impossível de largar o livro. Quem me conhece sabe que eu adoro colocar metas diárias no caderninho. E esse daqui é daqueles livros que eu li assim, 4, 5, 7 metas num único dia, porque realmente estava difícil de largar. E, como diz o livro, essa história é falsa, vale a pena a gente prestar atenção em algumas informações que tem na capa, algumas informações que a gente vai ter no início de capítulo, no final de capítulo. Por mais que eu entendesse para onde a história estava caminhando, uma série de reviravoltas, algumas delas que eu não estava esperando. Sabe quando você está passando assim, de repente você leva uma porta de um carro que abre na cara? É mais ou menos a sensação que eu tinha em grande parte dessa história. Ou seja, adorei. Não sei por que eu deixei esse livro parado há tanto tempo na estante. É uma história de 2018, se não me engano. Fabuloso, recomendo para quem gosta de um bom suspense com muitas reviravoltas. Agora um salto, uma ficção científica da dama da ficção científica, uma das grandes damas, a Ursula K. Le Guin, é A Mão Esquerda da Escuridão, publicado pela editora Aleph. Aqui o ser humano já alçou as estrelas, então nós já ocupamos vários planetas e alguns desses planetas eles estão reunidos ali numa confederação que visa o comércio, que visa aproximar esses planetas, acima de tudo por conta de comércio. O nosso protagonista, ele é um embaixador dessa confederação e ele vai até um planeta que até então não teve nenhum contato comercial. E ele vai lá para falar que existem seres humanos em outros planetas e que eles gostariam de se aproximar. Esse planeta tem uma peculiaridade: as pessoas não têm gênero. E elas só vão assumir o gênero masculino ou feminino em determinada época do mês, quando elas estão prontas para eventualmente se relacionarem sexualmente. Mas fora desse período, elas não apresentam nenhum dos dois gêneros. E aí é interessantíssimo, porque a autora escreveu esse livro na década de 60 e a ideia dela era justamente discutir a questão do papel de gênero, de como os nossos papéis na sociedade, eles podem ser determinados em função do gênero da gente.
E é muito interessante porque, por mais ousada que tenha sido a autora, inclusive uma mulher escrevendo dentro de um gênero que é dominado por homens, ela ainda assim, em alguns momentos, ela tem uma referência que é muito masculina. Talvez porque esse embaixador, o protagonista, que é alguém, ele é um homem. E ele tem muita dificuldade de entender essas outras pessoas. Às vezes, a forma como ele está descrevendo aquilo ali acaba sendo bastante misógina. Por quê? Ele fala, olha, a pessoa gritou como uma mulher, ou essa pessoa está fofocando como uma mulher. Então, algumas ações, elas ainda são uma referência de um mundo dominado pelos homens. Talvez isso seja a visão dele, mas a própria autora assumiu que ela, em alguns momentos, ela assumiu uma visão muito mais masculina dessas pessoas do que uma visão sem gênero definido. De qualquer maneira, é fenomenal. O início é um pouco lento. Na verdade, nem tanto o início, mas o meio um pouco lento. E de repente as ações começam a acontecer ali para desembocar no final, que eu gostei. Gosto de um personagem que o Gillen vai encontrar, que é Straven. E o Straven, ele traz essas discussões para o Gimli porque, apesar de se portar aos olhos do Gimli como homem, ele teve inclusive já um filho. E ele tem algumas histórias do passado que vão sendo reveladas muito ali para o final. Eu gostei bastante. E gosto muito dessa discussão de como que o Gimli fala em relação à sociedade, em que ele espera determinadas reações ou que assumam determinadas posições em função do gênero dessa pessoa. E como elas não têm, ele fica realmente bastante perdido. Mas eu acho que ele compreendeu razoavelmente esse planeta. E quero ler a outra obra da autora que veio nesse box da Aleph, que é Os Despossuídos. Espero fazer a leitura esse ano ainda, de uma obra que é clássica já dentro da ficção científica. Uma distopia, recebi em parceria com a editora Suma, A Longa Marcha, do Stephen King, que escreveu esse livro, primeiramente, sob o pseudônimo de Richard Bachman. E depois eu descobri que algumas histórias que o King achou que eram muito desesperançosas, ele resolveu publicar sob esse pseudônimo. E realmente, aqui falta, é muito cru, é muito duro, é muito sem esperança. Acontece uma longa marcha, que é um evento anual nos Estados Unidos, em que os jovens se candidatam. Apenas 100 deles são escolhidos, e a partir do momento que eles entram nessa marcha, eles não podem voltar atrás, porque desistir quer dizer desistir da vida. O último que permanecer de pé vivo é ele que vai ganhar a competição e ele tem o direito de pedir o que ele quiser. Então muitos jovens entram aí com as expectativas as mais diversas e nós temos o olhar de um deles. E vamos conhecendo as histórias e esses sonhos e as esperanças ou as desesperanças desses participantes ao longo da longa marcha, que pode parecer lento, mas ela é um dia após o outro, né? A gente vai vendo o que vai acontecendo, os meninos que vão ficando pelo caminho até chegar ao final. Recomendo para quem gosta de distopia, lembrando que é bastante cru. Tem muitos gatilhos, muitas mortes, algumas mortes bem violentas, então tem que ficar atento com relação a isso, mas é uma história do Stephen King e eu gostei muito de conhecer. Não tem ordem aqui, então eu tô falando de histórias que são muito adultas para histórias que são bastante jovens. A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes, publicado pela editora seguinte, é o primeiro de uma série de 6. É um livro que foi publicado há 10 anos atrás e eu achei que fosse uma fantasia não tão jovem. Essa foi uma leitura conjunta lá do Loucos por Leituras Conjuntas e depois que eu entendi a vibe do livro, ficou mais fácil. Porque ele tem diálogos e tem personagens que são difíceis de compreender hoje. Mas o tempo inteiro eu tinha que lembrar que é um livro de 10 anos atrás e que é uma série que é muito elogiada. Eu, inclusive, tenho os livros porque foi recomendação de algum perfil, de algum canal, alguns anos atrás. Finalmente chegou o momento de conhecer. Depois que eu fizer a leitura dos 6 livros, ou ao longo dessa caminhada, eu vou trazer recomendações ou não para a leitura delas, se é que você ainda não leu essa série, mas por enquanto ela tá começando assim mediana.
A Cartomante é um conto do Machado de Assis que foi ilustrado pela Juliana Fiorese num projeto lá no Catarse. Eu apoiei o projeto, recebi no ano passado e fiz a leitura agora no mês de janeiro. É um conto bem rápido de ler e que vai trazer aí uma história que, de certa maneira, em algumas das histórias do Machado de Assis, ela acaba sendo recorrente. Então a gente está falando de traição e de, quem sabe, um desfecho aí com vingança. Tô dizendo isso porque eu li recentemente Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem uma cena lá que me lembrou muito a Cartomante. E a gente conhece, acima de tudo, Machado de Assis por conta de Dom Casmurro. Enfim, as ilustrações da Juliana Fiorese são belíssimas. Eu não sei se esse conto está disponível para alguma outra forma de compra, mas eu acho assim, que se você gosta de Machado de Assis e gosta da ilustração dela, do traço dela, acho que vale super a pena porque é belíssimo. E a gente termina com o Machado de Assis aqui atrás. Um romance, porque também lemos romance A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, publicado pela editora Arqueiro. É o segundo livro que eu li da autora. Eu não sei bem a ordem que a autora escreveu os livros. O fato é que eu li no ano passado A Hipótese do Amor. Não vou entrar nessa discussão de qual que é melhor, porque em A Hipótese do Amor eu tenho um casal que eu adoro e que eu gostaria muito de ter visto junto. Eles não puderam estar juntos nas telas, ficaram juntos no livro. O que eu posso dizer é que a sensação que eu tenho é que ela tá mais madura, porque ela deixa algumas construções mais acabadas. Então, eu entendo quem fale que A Razão do Amor é melhor que A Hipótese do Amor, mas, como eu disse, eu não vou entrar na discussão, gosto dos dois da mesma maneira, porque, acima de tudo, eles vão falar do papel da mulher na ciência. A Ellie é uma cientista, uma pesquisadora, então ela vai acabar usando desse tema de uma forma recorrente. Aqui a gente tem, então, nossa personagem, que é a Bi, que é divertida. Pra mim, ela é sagitariana. Ela é divertidíssima, ela passa por muitos perrengues, mas ela é persistente, ela é resiliente. Enquanto ela está fazendo o doutorado, ela acaba encontrando um aluno do doutorado também, que está lá há mais tempo, que é o Levi, e no momento em que ele põe os olhos na Bi, ela percebe que ele passou a odiá-la. Ele não consegue ficar no mesmo cômodo que ela, ele não quer participar de projetos com ela, e ela traz algumas falas que ela pega dele. Ela não gosta dessas falas porque refletem esse ódio que ela acha que ele sente por ela. E, bom, termina o doutorado, cada um vai para um canto, ele vai para a NASA, ela vai lá viver de bolsas até conseguir um lugar em que ela possa de fato fazer a sua ciência. Até que ela é convidada para um projeto na NASA. Quando ela chega lá, ela percebe que ela vai ter que coordenar esse projeto justamente junto com o Levi. E aí a gente vai se encantar pelo Levi, porque fica muito claro logo no início que ele sempre foi completamente apaixonado por ela. O Levi é fechado, e quando a gente descobre por que ele é fechado, porque ele tem essa dificuldade de demonstrar emoção, é bastante triste. Ele tem uma família terrível. Ele tinha que encontrar uma Bi na vida mesmo, porque é ela que vai trazer toda essa cor para a vida dele. Mas até os dois entenderem isso, é tanta confusão que acontece que eu adorei acompanhar. Enfim, eu gosto muito de vê-la trazendo esse lado acadêmico que eu não me lembro de encontrar sendo explorado em outras histórias. Quero ler mais histórias da autora. A Arqueiro já anunciou que tem livro dela chegando por aí. Então essa aqui é uma indicação para quem gosta de romance, acredito que mais 16. E é daqueles romances assim quentinhos, que vai ter um monte de confusão no meio do caminho, mas que é bastante gostoso de ler. Pulando para uma fantasia, Promessas Vazias, da Alexi Ryan, publicado pela Planeta Minotauro, o primeiro livro de uma duologia. Espero sinceramente que a editora traga a continuação esse ano. Esse livro saiu ano passado. Aqui nós temos Feéricos. Quando eu vi o anúncio desse livro, eu imediatamente coloquei na minha lista de desejados, porque eu gosto de histórias com feéricos. Mas era o máximo de expectativa que eu tinha em relação a ele. Foi mais uma leitura coletiva lá do Loucos por Leituras Conjuntas, e foi uma delícia fazer a leitura desse livro junto com outras pessoas, porque as discussões eram as melhores, porque algumas coisas estavam caminhando e a gente imediatamente lembrava da referência de um outro livro. Então ele tem muitos clichês do mundo dos feéricos e a gente ficava nessa discussão. Vai acontecer isso? Não vai? Tô desconfiada disso. E já vi que é aquilo que vai acontecer. E algumas delas eram de fato isso. Mas nem por isso deixou de ser gostoso. Porque é aquela farofa que a gente adora comer. Uma farofa recheada aí de... Eu vou falar bacon porque eu gosto de bacon. Se você é vegano, me perdoe.
Mas pense aí numa coisa que você gosta bastante de comer, é aquela comida assim, bem básica, bem basicona, mas que é gostoso, e é isso que me deu Promessas Vazias. Eu sei que a gente tá vendo aqui a promessa de um triângulo amoroso. Eu confesso que o meu coração fez uma escolha, mas a minha razão tá apontando para um final que eu espero sinceramente que a autora seja ousada a esse ponto. Espero mesmo que ela faça essa escolha, que aí sim ela vai diferenciar de todos os livros que a gente tem aí de fantasia com essa pegada de romance. Então, o que eu posso te dizer é que se você gosta de muito romance na fantasia, você não vai encontrar isso daqui aqui. Mas se você gosta de uma pitada de romance, de uma possibilidade de romance, aí sim. Ainda assim, a fantasia é bem construída, mesmo que ela repita algumas coisas de outros livros, ela tem uma construção própria dela. Alguns desses mistérios, eles parecem sem importância. Sabe quando se conta assim, dizem, tem uma lenda dos feéricos assim, assim, assado? Preste atenção nisso, porque isso vai ser importante para a história. E, enfim, espero que a editora traga o segundo livro, porque ele termina assim com um plot bem gostosinho. Não é uma reviravolta chocante, mas bem gostosinho e que a gente quer, sim, fazer a leitura do segundo o mais rápido possível. E por último, uma leitura coletiva lá do Clube Fantasticai, o meu clube de leituras, junto com a Ajudo, Viajando Através da Estante. Nossa primeira escolha, nossa primeira leitura foi o Priorado da Laranjeira, a Maga. Aqui no Brasil esse livro é uma duologia e vamos fazer a leitura do segundo livro agora no mês de fevereiro. Então, se você está com esse livro aí parado, se gosta de discussões, se gosta de conversar, esse grupo ele é aberto. A gente quer reunir o máximo de pessoas que gostam de fantasia para a gente conversar bastante. E é da Samantha Shannon, publicado pela Plataforma 21. Eu gosto de fantasias bem construídas, em que o mundo seja bem construído, e a gente tem muito disso aqui. Claro que todo início de fantasia é bastante confuso, a gente fica um pouco perdido, sem entender quem são os protagonistas. Aqui a gente tem principalmente dois mundos que são muito diferentes, na verdade quase três, e um mistério em relação ao priorado. Ao final a gente vai entendendo isso muito bem, as últimas páginas são dessas também da gente virar querendo mais e mais e mais, e um final surpreendente. Não com uma reviravolta, mas surpreendente, porque nós temos aqui uma protagonista que vai finalmente ser obrigada a tomar as rédeas de algumas coisas, ela vai ter que tomar algumas decisões, e mais outros protagonistas aí, alguns que a gente está tentando entender a importância deles. De qualquer maneira, a gente tem muitos dragões, esses dragões inclusive falam, conversam com as pessoas, e hoje mesmo eu já estou começando a fazer a leitura do segundo, então fica uma recomendação se você gosta de alta fantasia, com pitadas, bem pitadinhas de romance, tá? Aqui o foco é a fantasia, os dragões, esse mundo, os vários territórios, um pouco de política, muitas traições, muitos mistérios, muitas teorias. Por isso é uma delícia fazer a discussão dessa história junto com outras pessoas que estiverem lendo também. Vem ler com a gente, as informações estão todas aqui no box de descrição. Foram essas as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado bastante, falei um pouquinho aí de cada uma delas, todas elas recomendadas, todas elas já têm resenha, ou eu vou trazer as resenhas lá no Instagram ainda esse mês. De qualquer maneira também dá para acompanhar tudo lá no Scooby. Claro, lembrando que eu vou deixar o link de compra se você pretende comprar esses livros na Amazon aqui na caixa de descrição. Comprando pelos meus links você me ajuda bastante. E me diz, quais foram suas leituras de janeiro? O que você me recomenda ler? Vamos conversar um pouquinho, vamos falar de livros aqui também nos comentários. Muito obrigada se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!